Olá, está começando mais um 3 a 1. No programa de hoje tem a honra de receber uma das maiores escritoras brasileiras, a presidente da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado. Ao meu lado, para entrevistá-la, Laura Sandrone, escritora, crítica literária e uma das criadoras da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, entidade pioneira no estudo e promoção dos livros para crianças e jovens no Brasil. Também no estúdio, Maria Tereza Gonçalves Pereira, pós-doutoranda em literatura e formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Maria Tereza já produziu uma série de artigos sobre a obra de Ana Maria Machado, incluindo sua tese de doutorado. Antes de começarmos nosso bate-papo com essa grande escritora, vamos assistir uma reportagem sobre ela, seus livros e o mercado editorial brasileiro. Uma pesquisa encomendada pelo Sindicato Nacional de Editores de Livros e pela Câmara Brasileira do Livro confirma: somente em 2011, as editoras registraram cerca de 500 milhões de livros vendidos em nosso país. Há 10 anos, estes números não ultrapassavam os 300 milhões. Quem comemora este crescimento é o segmento infanto-juvenil. Cobiçados pelo mercado editorial brasileiro, os livros voltados para crianças e jovens só perdem para os religiosos no ranking dos mais vendidos em livrarias, de acordo com a Associação Nacional de Livrarias. Considerado o mestre da literatura juvenil no Brasil, Monteiro Lobato estaria contente com este crescimento se estivesse vivo. Criador de personagens marcantes como a boneca Emília e o Visconde de Sabugosa, foi ele o grande inspirador de diversos autores brasileiros como Lígia Bojunga, Ruth Rocha, Ziraldo e, é claro, Ana Maria Machado, uma das mais premiadas escritoras do país. O acadêmico e colega Eduardo Portela relembra que a atual presidente da Academia Brasileira de Letras passou por diversas profissões antes de se dedicar aos livros. Eu gosto muito de lembrar o compromisso dela com o livro. Ela passou por diferentes profissões antes de ser escritora, ou diferentes atividades. Ela foi jornalista, ela foi livreira, ela foi pintora. Então, e no caso específico do livro, ela tem uma militância com respeito ao livro e à leitura, de ampliar o horizonte de leitura no país. Seu primeiro livro foi Recado do Nome, publicado em 1976 e voltado para o público adulto. Em menos de um ano, no entanto, lançou o livro infantil Bento que Bento é o Frade. O reconhecimento não demorou a chegar. Em 1978, ganhou o prêmio João de Barro com História Meio ao Contrário, mesmo livro que tempos depois conquistaria o cobiçado prêmio Jabuti. Em 2000, em uma de suas maiores conquistas, Ana Maria Machado venceu o prêmio Hans Christian Andersen, uma espécie de prêmio Nobel da literatura infantil. No ano seguinte, a Academia Brasileira de Letras lhe concedeu a maior premiação literária nacional, o Machado de Assis, pelo conjunto da obra. Em 2003, a autora de Bisabia Bisabel, um dos mais importantes livros infantis já publicados por aqui, passou a ocupar a cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, em substituição a Evandro Lins e Silva. Uma conquista que, para Eduardo Portela, fazia parte do destino da escritora. O fato de ocupar a cadeira número 1 foi uma decisão do destino, foi uma sorte, porque nem sempre as cadeiras são preparadas de antemão, em função do falecimento de alguém. Ela teve a sorte de ser a número 1 e ela merece, porque ela literariamente é número 1. Pela primeira vez, um autor dedicado ao público infantil era acolhido pela academia. Nem mesmo Monteiro Lobato, quando se candidatou, conseguiu o tão disputado posto. Ana Maria Machado definitivamente fez história. A Academia Brasileira de Letras, que a senhora preside, esse ano pretende comemorar dois
grandes escritores brasileiros, Raul Pompeia e Aloysio de Azevedo. E uma das obras de Raul Pompeia, O Ateneu, está sendo lançada em quadrinhos, quer dizer, uma obra para crianças e adolescentes, no momento em que, vamos dizer assim, o livro disputa espaço com a multimídia, com o celular, com os tablets, com os games. O que significa isso para a academia, para a senhora que é uma grande escritora de literatura infantil juvenil? É muito difícil dizer exatamente o que um lançamento em quadrinhos significa para a academia. Mas a gente pode tomar isso simbolicamente como uma significação da permanência de Raul Pompeia. Quer dizer, da obra dele, do Ateneu, de uma perenidade das questões que ele levanta, mesmo em novas linguagens. Uma das coisas que dificulta um pouco a aproximação do leitor dele é que a linguagem dele é um pouco datada para o nosso tempo. Chegar a Raul Pompeia pelo contato com uma adaptação em quadrinhos como essa que está sendo publicada pela Ática e que é muito bem feita, pode ser uma maneira de sensibilizar o jovem para questões que continuam prementes e presentes na nossa sociedade, que é a discussão da educação, por exemplo, ou como deve ser a escola, e aquele tom pessimista de uma escola repressiva que estava assim, latente, e não só latente, mas expresso também na obra de Raul Pompeia, hoje talvez tenha que se defrontar com outra concepção de escola, que não é nada repressiva, talvez seja até excessivamente permissiva em alguns casos. Mas tudo isso mostra como se deve e pode discutir questões nacionais a partir da obra dos clássicos. Essas iniciativas, elas, de que maneira elas podem fazer com que essa relação entre escola, literatura e a juventude, né, de um modo geral, ela seja mais, vamos dizer assim, mais vigorosa, mais produtiva, assim? O que como escritora, que tem uma parte considerável da sua obra, ou talvez até o maior número de títulos dedicado à criança e ao adolescente, como é que a senhora vê isso? A boa maneira dos clássicos chegarem aos mais jovens é pela mediação da escola. Eu acho que hoje em dia, num país como o Brasil, em que nós estamos praticamente, uma primeira geração de adultos, assim que em termos amplos, numericamente amplos, frequentou a escola. Para muitas famílias, é a primeira vez que nós estamos tendo na escola criança, filho de alguém que foi à escola, né? E estudando com professores que vieram de famílias que foram à escola. Se é que isso ainda está se ampliando assim. Acho que em muitos casos nós ainda estamos numa ponta de lança nisso. Nós temos adultos cujos pais não foram à escola e que estão aí. Então, eu acho que a mediação da escola é fundamental num país como o Brasil e a formação do professor para essa mediação é absolutamente fundamental. Daí que é da maior importância uma coisa como a que a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil vem fazendo numa parceria com a Secretaria de Educação, que é a formação de professores em literatura infantil e juvenil, uma capacitação para que eles possam lidar com esses livros. No caso, eles estão mais voltados para a literatura infantil, mas a academia está fazendo uma parceria este ano também com a Firjan, com a Fundação SM, com outras entidades, com outras instituições, para capacitar nas novas salas de leitura que estão sendo criadas nas UPPs, nas comunidades pacificadas, para que possa haver mediadores de leituras e auxiliares de bibliotecários em condições de poder ajudar o jovem a chegar perto dos clássicos, aí não só dos clássicos da literatura infantil, mas também da literatura juvenil. Acho que a maneira de chegar aos clássicos, que oferecem dificuldades de leitura muito grande pela linguagem que usam, é primeiro por uma adaptação e depois que tiver esse primeiro contato, seguir. Essa adaptação pode ser quadrinhos, pode ser cinema, pode ser, enfim, outras
formas de chegar um pouco à história, de pescar Usando, pela narrativa, captar pelo interesse do enredo. Mídias. Todas elas, não importa, isso é uma questão de linguagem. E aí, e aos poucos, a escola seleciona um trecho, dá para ler um trecho na própria linguagem do autor, comenta isso, enfim, chama atenção para isso a partir de uma inserção numa criação que é mais ampla. Bom, uma pergunta de telespectador. Na sua opinião, um livro infantil, ele deve se preocupar sempre em passar uma mensagem para as crianças ou deve ter apenas um caráter lúdico? Nem uma coisa nem outra. Eu acho que passar mensagem é uma função da internet, não é do livro. O livro infantil, quando a gente fala em livro infantil de maneira genérica, a gente está englobando coisas bem diferentes. Uma coisa é literatura infantil, outra é livro de informação, de jogo, de brincadeira. A literatura, nós vamos entrar numa discussão, ela é sempre lúdica? Talvez, há teóricos que vão dizer isso, outros não. Mas que tipo de jogo, que tipo de brincadeira, que tipo de ludismo? Com as estruturas narrativas, com a linguagem, com tudo isso. Então, se a gente acha que é isso que caracteriza a literatura, o livro infantil deve ter isso sim. Não precisa ter que passar mensagem. Todo livro bom, toda obra de arte, todo livro literário, passa mensagem, isso que chamam de mensagem, sem ser intencional. Passa porque passa uma visão de mundo de um autor inteligente, complexo, crítico, que refletiu sobre coisas. Então, isso existe em toda obra literária, não porque o autor quis, mas porque é inevitável. Ana, você, em toda a sua obra, né, publicada, você tem os livros de ficção, de literatura infantil, juvenil, a obra adulta, e você tem muitos livros de ensaio, né, que você fala sobre leitura, os problemas da leitura, de leitores. Qual é a diferença na hora de uma escritora, de uma autora, né, quando você faz uma obra de ficção e você fala sobre um determinado assunto? Como é que, o que te dá mais prazer, ou ambas as atividades são prazerosas, ou a necessidade de falar sobre determinadas coisas em relação à leitura? Eu acho que os processos são bem diferentes. Eu não pensaria primeiro assim como uma coisa prazerosa o escrever o ensaio, porque em geral não é espontâneo. Os 8 livros de ensaios, eu acho que todos eles nasceram de encomendas. Ou a encomenda de ter que fazer uma tese, né? Ou de uma editora que me propõe, você não quer escrever um livro sobre os clássicos? Aí eu digo, esse assunto é ótimo, eu fiz com muito prazer. Mas não foi uma coisa espontânea que tivesse nascido de mim, de dizer, eu quero escrever um livro sobre os clássicos. Ou o livro sobre Jorge Amado, por exemplo, foi um curso que eu dei em Oxford sobre Jorge Amado. E que, então, na preparação das aulas, eu fui me dando conta de que aquilo tinha uma coisa concatenada que merecia ser registrado de outra maneira. A ficção é um voo cego. A ficção é completamente diferente. A ficção eu ouço uma música e saio dançando com ela, entendeu? E que posso rodopiar para um lado ou para o outro, dar uma requebradinha aqui ou não, né? É muito livre a ficção. Infâmia, por exemplo. Hã? Infâmia, por exemplo. Pois foi uma necessidade, não foi encomendado, né? Quer dizer, foi uma coisa que dentro de mim eu estava muito impressionada com episódios do tipo do que eu estava levantando no livro havia muito tempo. Mas nesse livro, quer dizer, eu digo, a primeira vez que me mobilizou muito foi ainda no governo Collor, eu acho, aquele ministro Alceni Guerra, que era um ministro da Saúde, que foi acusado de uma coisa de mochila e de bicicleta. E era uma história tão mal contada, era evidente que aquilo estava esquisito. Então, me chamou a atenção, eu fiquei acompanhando. E depois ele foi absolvido totalmente, em toda a extensão. Nada do que o acusaram tinha o menor fundamento. Ele foi absolvido em todas as instâncias. E eu me lembro de uma entrevista dele, muito no começo, em que ele disse, estão destruindo minha vida. Os meus filhos, na escola,
E ele, enfim, qualquer coisa que ele disse dos filhos na escola. E isso me tocou muito dele falar nas crianças. Então, por aí eu fiquei pensando e me deu vontade de fazer um livro infantil sobre o que sofrem as crianças nessa situação. Porque não tem conserto. O tamanho do estrago é total. De uma acusação injusta, infame, caluniosa desse tipo. E aí eu comecei a pensar, cheguei a bolar uma história em que eu comecei a fazer, que era numa cidade do interior, um prefeito que é acusado de alguma coisa, os filhos dele na escola, como todos se reuniam, faziam... Enfim, e à medida que o livro foi tomando forma, eu percebi que esse assunto tinha sido esgotado no nível desse público, completamente, com maestria, pela Ruth Rocha, num livro que se chama As Coisas que a Gente Fala. Que é As Coisas que a Gente Fala, que é um livro todo em rima, com um trabalho de linguagem maravilhoso, e que as palavras saem da boca e você não consegue puxar mais. E daqui o que é dito está dito e que fica. E aí eu disse, puxa, a Ruth já fez isso, eu não vou fazer. Então eu abandonei a ideia de escrever sobre isso. Mas como o assunto tinha me atraído, eu continuei juntando coisas desse tipo. Então, eu falei num primeiro, que foi o do Alceni Guerra, depois, durante o governo Fernando Henrique, o Eduardo Jorge, que foi outro que sistematicamente apanhou de todo mundo, por todos os lados, e depois ganhou todos os casos. Inclusive, tiveram que pagar indenização a ele, mas nunca saiu no jornal. Com o mesmo aparato com que havia saído a acusação, com o mesmo destaque, com nada disso, nunca saiu a retificação e a inocentação dele. Então, eu comecei a ver que esse processo era muito mais frequente. E comecei a ver padrões históricos de repetição, que são, sobretudo, em ano de campanha eleitoral, no Brasil, estou falando agora no Brasil, sobretudo em ano de campanha eleitoral, tem sempre alguém que repercute isso de uma maneira muito forte, que na maioria das vezes é um jornalista, quando se trata de dossiê falso, desse tipo de coisa. Fui ver na história do Brasil, tinha desde as cartas do Hermes, as cartas falsas do Arthur Bernardes, o Plano Cohen. Então, é uma maneira muito covarde de fazer política e que nos caracteriza. Nós temos uma certa preferência por maneiras covardes, né? Isso é bom a gente encarar algum dia de frente. Tudo aquilo que não se apresenta, mas que por trás fica tentando ver. E então, de repente, eu tinha muito material. E aí misturei com uma outra história que há muito tempo eu estava querendo contar, que é uma história muito feminina, que é a situação da mais absoluta falta de proteção e de defesa em que ficam as mulheres de diplomatas brasileiros do exterior. Ou não sei se só brasileiros, talvez todos os outros. Mas é que o embaixador, digamos, tem todo o poder do mundo, ele pode tirar o passaporte dela, tirar a chave de casa, mas ela fica sem defesa, sem nada, na mão de um homem que pode fazer ela passar por louca, porque resolveu. Quer dizer, o casamento acabou, ele não quer dar o divórcio para não ter que dividir os bens, e aí se apresenta como louca, fica tudo ele com controle. E o número de histórias muito próximas disso, que eu levantei, é assustador. Então eu digo, eu tenho que contar essa história. Mas tem que contar, sim, pela ficção. E são duas histórias de infâmia, dois eixos diferentes. De uma história aparentemente doméstica, da alta sociedade, né? E a outra que pode atingir qualquer um. Qualquer aluno de escola, qualquer funcionário de uma repartição pode, de repente, ser difamado e perder o seu nome, a sua honra, sem nunca conseguir consertar. Então, eu achei que precisava fazer isso. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco nessa conversa com a escritora Ana Maria Machado. Estamos de volta com 3-1. Nossa convidada de hoje é a escritora Ana Maria Machado, autora de clássicos da literatura infanto-juvenil,
como Bisabia, Bisabel, que chegou a ser considerado um dos 10 mais importantes livros infantis do Brasil. No estúdio, a escritora e crítica literária Laura Sandrone, filha de Eustregésilo de Ataíde, um dos mais renomados jornalistas brasileiros, que comandou a Academia Brasileira de Letras por mais de 30 anos. E a professora da UERJ, Maria Tereza Gonçalves Pereira, organizadora do livro Tranças de História, a criação literária de Ana Maria Machado. Antes de voltarmos para o nosso debate, vamos ouvir uma pergunta de telespectador para Ana Maria Machado. Como surgiu a sua paixão pela literatura infanto-juvenil? Acho que essa paixão por literatura infantil começou muito antes até de eu saber que era literatura, antes de eu saber ler. Eu gostava muito de ouvir história, minha família sempre me contou histórias, e tinha muito livro em casa, e os meus pais, meus avós, falavam em personagens de histórias. Eu ouvi falar em Dom Quixote antes de qualquer contato com o livro, e tudo isso foi fazendo com que eu me interessasse por isso, primeiro como leitora. Depois eu continuei gostando de ler sempre, aí não era só literatura infantil, eu cresci lendo muito, fui estudar letras, fui professora de literatura, e então as coisas foram continuando. Agora, você foi jornalista, né? Trabalhou muitos anos na Rádio JB, teve um período também que viveu no exílio, e é mais ou menos esse período que você começa a produzir literatura infantil assim, para valer, a ponto de abandonar o jornalismo e se dedicar à literatura. Como é que foi esse passo? Eu comecei a escrever histórias para crianças a convite, por encomenda, convite de uma revista que a editora Abril estava fazendo em São Paulo, a revista Recreio, e que estava chamando vários autores que não eram autores ainda profissionais, não sabiam que iam ser, a Ruth Rocha, Joel Rufino e outros, e nós fomos chamados porque éramos professores, estávamos na universidade e nos chamaram para escrever. E deu certo, os leitores gostavam do que a gente escrevia, a revista vendia bem, e eu fui me empolgando, eu digo assim, de minha parte, eu me interessei muito pelas questões de linguagem que eram colocadas pela escrita infantil, digamos assim, pelo fato de escrever para criança. Eu já era professora de literatura, era professora de teoria literária na UFRJ, e o fato de que fosse possível, ou era um desafio sobre a possibilidade de, usando uma linguagem coloquial, familiar, se pudesse criar uma obra que tivesse todas aquelas camadas de significante que caracterizam a literatura, que se inserisse numa rede de diálogos com outras obras, como toda a literatura faz, e que tudo isso pudesse estar ao alcance de uma criança muito pequena e, ao mesmo tempo, cumprir todas as exigências de uma criação literária, isso me fascinou, esse desafio, e foi me interessando cada vez mais. O que me levou à literatura infantil foi principalmente isso. Eu não tinha contato direto com criança fora da família, os meus filhos, depois meus sobrinhos. Eu nunca trabalhei com criança até abrir a Malas Artes, que já foi 10 anos depois, que foi uma livraria infantil que eu criei, mas mesmo assim é um contato pequeno ali, nunca trabalhei em sala de aula com criança. Mas o desafio da linguagem me chamou muito. Você dialogou muito também com a Ruth Rocha, né? Pela proximidade. Vocês são assim, uma espécie de marco na literatura infanto-juvenil. Assim, depois de Monteiro Lobato, quer dizer, essa literatura que chega a milhares e milhares de edições, de livros, e que adquire uma característica assim, de massa mesmo, pela importância que adquire. Vocês tiveram assim, um papel importante, você particularmente. Como é que você encara isso hoje? Acho que essa geração foi uma geração de ponta de lança, que passou por esse processo de maciçamente elevar a criança, quer dizer, edições maiores. A Marisa Lajolo, que é uma especialista em literatura infantil, ela costuma dizer que em todos os lugares
cidades onde a literatura infantil se espalhou muito, ela passou por alguma forma de massificação, como exatamente você falou. Então, no Brasil, isso foi, por exemplo, com a revista Recreio, né, banco de jornal, que foi aí. Eu falei, o Joel Rufino estava nisso também, mas na mesma época o Ziraldo também estava escrevendo muito e vendendo muito. Quer dizer, existem vários outros autores, outros que de início parecia que vendiam menos ou que eram menos conhecidos, como Lígia Bojunga, Bartolomeu Campos Queiroz, imediatamente entraram num circuito escolar que também se desenvolveram muito, quer dizer, em termos de mercado, né? E eu acho que isso é um fenômeno geracional, não é que tenha só a Ruth e eu naquele momento por uma empolgação, não foi. Eu acho que é uma coisa mais ampla, era um momento de que a sociedade brasileira estava madura para isso. É todo um momento, foi o Ano Internacional da Criança pela ONU, então é um momento em que a criança vem ao primeiro plano. A minha iniciação literária, né, se deu por meio do Monteiro Lobato. Sem dúvida alguma, foi o Lobato que me apresentou a literatura, não é nem a literatura infantil, a literatura de uma maneira geral. E eu sempre procurei, depois de Lobato, depois de me encantar e depois de me envolver com a obra do Monteiro Lobato, os escritores a seguir que eu estava querendo continuar nessa trilha literária tinham que ter alguma coisa de Lobato. E foi aí que eu me aproximei dos seus livros, porque eu acho que os seus livros, eles realmente, né, eles trazem o Monteiro Lobato em conteúdo e forma, de alguma forma, né, o seu estilo, a sua maneira de escrever, a sua expressão, a sua criação literária. Tá? Eu queria que você dissesse, porque eu acho que o Lobato ia gostar muito do que está acontecendo atualmente, ele tão polêmico como ele sempre foi, né? Eu acho que ele ia gostar muito do que está acontecendo agora, voltar a ser polêmico em relação a certos assuntos e ao racismo, por exemplo, mas eu não quero falar sobre isso. Eu queria que você dissesse qual é, na sua obra, a verdadeira influência ou a verdadeira importância do Monteiro Lobato. Eu não sei dizer na minha obra, eu sei dizer na minha vida. Eu devo ao Lobato uma visão do mundo, a noção de que nós somos responsáveis, estamos vinculados a outros países. Me veio lendo História do Mundo para as Crianças, A Chave do Tamanho, quer dizer, aquela guerra que acontecera pouco antes na Europa tinha a ver comigo, né? Eu devo ter lido esse livro no final dos anos 40, então estava ali. Eu não sei exatamente a época, mas eu sei que o Hitler é personagem da Chave do Tamanho, então aquilo tinha a ver. Questões dele lamentar, por exemplo, a queimada, tudo isso que ele falava do crime que é queimar as matas, não sei o quê, uma consciência ecológica despertada muito cedo, se era ali, uma valorização da cultura popular enorme, que era algo que eu tinha contato, porque pelo lado da minha mãe, os meus avós eram totalmente rurais, né? Eram gente da roça, e a gente ia passar as férias lá, e eu ouvia aquelas histórias que depois eu vi com uma dignidade na obra do Lobato, no Saci, nas histórias de Tia Anastácia, que tinham muitas iguais às que a minha avó contava, ou muito parecidas. Então, essa dignidade da cultura popular foi outra coisa que me marcou desde muito cedo, uma atitude de brincar com a linguagem, dele poder dizer que no Reino das Águas Claras tinha camarões camaronando, caranguejos caranguejando, e tudo que é pequeno e não morde, não pequeninando e não mordendo. Quer dizer, uma frase desse tipo era uma revelação. Então, tudo isso me marcou muito como leitora, como pessoa. Eu não sei exatamente na minha obra apontar uma influência, eu não sei, mas é claro que deve haver alguma coisa. E em relação à linguagem também, você anteriormente você disse que uma das coisas importantes para você era essa inventividade na linguagem e ela ser levada para o leitor de uma forma coloquial, mas evidente com aquele espírito, né, que faz com que a expressão literária tenha sentido, né? Então, uma das grandes aproximações de Lobato e você,
né, eu diria, entre Lobato e Ana Maria Machado, é exatamente essa importância que ele dá à linguagem, né, a toda essa criatividade, essa ludicidade que ele dá à linguagem, mas nunca minimizando, nem simplificando, nem banalizando aquilo que ele quer passar, né, dentro do seu conteúdo, dos seus temas. E eu acho que a sua obra, né, ela está marcada, né, na minha maneira de ver, ela está marcada por essa característica, que você fala de tudo, você fala sobre todos os temas, mas você mantém o coloquial dentro, né, de um patamar elevado, né, que não é aquela preocupação com a criança que não vai entender, mas é para mostrar que simplicidade não é banalidade, objetividade, criatividade, ludicidade. Realmente a linguagem é alguma coisa muito importante para você. Eu gosto, eu gosto da língua portuguesa, eu gosto da língua. E eu acho que, desde pequena, essa sensação assim, de que uma palavra podia ser um brinquedo, que a gente revira. Como José Paulo Paes, brincar com palavras, né, é uma coisa importantíssima. Eu acho que isso, toda criança faz isso, ficar repetindo uma palavra até ela virar outra, né? Como o Chico Buarque faz no Voo do Chapeuzinho Amarelo, que as meninas dizem lobo, 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 bolo. E o lobo vira bolo, né? Então, isso que criança faz, isso eu fazia, e eu não queria perder depois. Então, acho que esse brincar com a linguagem sempre está muito presente em mim até hoje. Tudo. A gente vê, faz trocadilho, vê o que está escondido, observa os lapsos dos outros, o que significam, os próprios lapsos, a gente aprende o que nos revelam sobre nós mesmos. Então, eu acho que a linguagem realmente é um instrumento maravilhoso. Você, Ana, tem um livro que eu gosto muito, que é bastante sobre isso também, que é Um Avião e uma Viola, com o Jean Calvin. É um livro delicioso, em que as palavras são a coisa principal. Mas o que eu gostaria de te perguntar era sobre o tempo que você passou no exílio e que você fez uma série de atividades, e que você fez a sua tese de doutorado com Roland Barthes, e o recado do nome, o que é que significou na sua vida? O recado do nome foi essa tese de doutorado sobre o nome próprio em Guimarães Rosa. Na verdade, eu saí daqui do Brasil em fim de 69, quando, enfim, cheguei à conclusão que deveria sair, o advogado aconselhou, está na hora, não pode ficar aqui mais, né? E então nós saímos, eu, meu marido, meu filho, o outro nasceu lá, o segundo nasceu lá, mas E eu estava no meio de uma tese de doutorado que eu tinha começado aqui sob a supervisão de Afrânio Coutinho, na Faculdade de Letras. Ele é que tinha... Inicialmente eu queria fazer sobre Drummond, que sempre foi minha paixão. E ele disse, muita gente está estudando Drummond, muita gente já estudou, pega um prosador, você tem condição de pegar um grande desafio. Eu te desafio a escolher Guimarães Rosa. Então, ele escolheu para mim. Aí eu fui reler o Guimarães Rosa toda, e a questão do nome próprio me chamou muito a atenção, e eu resolvi examinar o papel que o nome próprio desempenha no engendramento de uma obra romanesca, de um autor com a consciência de linguagem que Guimarães Rosa tinha. Então, eu parti do pressuposto de que, quando ele estava diante de uma página em branco, nesse tempo era uma página física que se punha na máquina, assim, ou escrevia à mão, que a única palavra que preexistia ali, em cada página do romance, era o nome do personagem, ou as únicas palavras eram os nomes dos personagens. Era Diadorim, era Riobaldo, esses nomes já tinham. E a partir desses é que ele ia ter que escolher os outros que iam compor a frase. Então, se ele diz que era num desadouro no meio do redemoinho, isso foi atraído por Diadorim, que é uma palavra que já existia. Que, se ele dizia que cruzar o vão do rio era Debalde, isso tinha a ver com Reobaldo. Eram palavras que eram magnetizadas por uma que ele já tinha. E então eu comecei a estudar isso, ainda aqui com o Afrânio. O que eu fiz aqui foi fichar todas as ocorrências de nome próprio na obra do Guimarães Rosa que tinha. Fiz as fichas disso, com as citações, o levantamento. Foi um trabalho enorme, isso foi um trabalho de 1 ano e tanto que estava. Então, quando eu fui
para a França, eu levei em 2 caixas de sapato essas fichas todas, e eu fui de cargueiro. Foi possível levar este peso. O Grande Sertão Veredas desconstruído. Foi possível levar isso. E quando eu cheguei lá e passei pelos testes todos para poder fazer o seminário com Roland Barthes, ser escolhida entre 18 alunos para estar com ele, para ele ser o meu orientador lá, a primeira entrevista, ele me levantou questões muito concretas. Como você vai fechar, um nome que muda, os nomes mudam. Ele sabia exatamente quais eram todos os problemas que eu já tinha encontrado. Nesse tempo não tinha computador, e eu fui respondendo a ele. A cada das ressalvas dele, eu dizia, mas isso eu pus com cores diferentes. Aí ele dizia, isso é engenhoso. Mas não sei quem tratava. Eu digo, não, isso eu escolhi uma ficha de nome diferente. Mas de cor diferente e grampeava numa maior. Enfim, tinha uma série de coisas físicas que eu fazia. E ele disse, mas você encontrou a solução. E aí ele me disse que ele tinha tentado fazer isso com a obra de Proust. E que, então, primeiro ele concordava com a minha premissa, que num autor como Guimarães Rosa ou Proust, o nome pré-existe à página. Que essa é a tese, a hipótese que a tese demonstra. E depois ele viu que eu já tinha fichado, tinha feito tudo, então passou a me orientar muito de perto. Me emprestou as anotações que ele tinha sobre Proust, fez. Enfim. Aí, durante 2 anos, eu trabalhei com ele lá, escrevi a tese, fiz em francês, porque era para defender lá. Fui aprovada e depois, quando voltei, o Antônio Ais, que tinha sido, durante todo esse tempo, um mentor meu para a parte brasileira, porque ele estava indo muito à França, porque ele estava fazendo a enciclopédia Delta Larousse, enfim, a cada 3 meses ele ia lá, então ele estava acompanhando também o que eu estava fazendo. Aí, quando eu voltei, ele me disse, tem que publicar. Eu custei até tempo para traduzir para o português até, então só uns 3 anos depois é que fui publicar. Esse foi o primeiro livro seu publicado? Esse foi meu primeiro livro publicado. Você que acha interessante. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco, com a escritora e presidente da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado. Estamos de volta com 3-1, nesse terceiro e último bloco do programa, conversando com a escritora Ana Maria Machado, autora de mais de 100 livros publicados no Brasil e no exterior. No estúdio, a escritora e crítica literária Laura Sandrone e a professora de literatura da UERJ, Maria Tereza Gonçalves Pereira. Nós vamos iniciar esse terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. De todos os seus livros, você tem um personagem favorito? Não tenho. Geralmente, os leitores acham que existe esse personagem assim, mas não tem. A gente se desdobra em tantos, tem coisas diferentes, não tem. Quando você foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, eu acho que a importância histórica de colocarem uma escritora conceituada e conhecida pela sua obra, conhecida e reconhecida pela sua obra de literatura infantil e juvenil, eu acho que foi um serviço, né, importantíssimo para a literatura infanto-juvenil, que por muitos ainda, né, com todo o aparato, com todas as campanhas, com toda a preocupação, ainda há quem considere uma literatura menor. Você, na sua obra, que tem literatura infantil, juvenil e a obra adulta, você acha que quando você termina uma criação, né, um livro, infantil, juvenil ou adulto, qual é a tua sensação após o produto finalizado, em relação aos 3 aspectos, as três vertentes aí? Eu não acho que qual é a vertente seja uma coisa que se coloque nessa hora, não. Terminar uma obra é uma alegria muito grande, é um alívio de a gente estar saindo daquele embate, é uma alegria de ter concluído, é uma dúvida sobre o que vai acontecer com isso, com os 3, tem isso. E a essa altura da vida, eu mais ou menos sei que
o de adulto quase não vai ter repercussão, entendeu? E o infantil vai seguir o seu caminho, vai encontrar seu público. E o de adulto é na contramão de tudo, sempre. E você Embora continua, esteja mudando, mas... E você continua absolutamente encantada pela literatura infantil e juvenil? Ah, continuo. É uma coisa que te dá muito prazer ainda? Continuo. Estou com um para sair pela Ática agora e outro pela Objetivo, um infantil e um juvenil novos. É porque está em processo de ilustração. Protestou aqui quando eu falei. Que e o juvenil é uma novela de 100 e tantas páginas, então me levou muito tempo. Eu levei 4 anos nesse, chama Enquanto o Dia Não Chega. É uma novela de época, do século XVII, histórica, que tem uma linha que começa em Portugal, outra na África, outra no Brasil, se encontram aqui. Enfim, me deu muito trabalho de pesquisa, de tudo isso. E o infantil chama 1, 2, 3 Princesas, que é mais uma revisita a contos de fadas, como eu venho fazendo periodicamente, desde o História Meio ao Contrário, até, acho que talvez o mais recente tenha sido Procura-se Lobo, ou O Príncipe que Bocejava e a Princesa que Escolhia. Mas, enfim, são coisas que eu volto sempre. Ô, Ana, eu queria te perguntar sobre as suas relações com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que datam da pré-história da Fundação, da minha época na Fundação. E você começou com Feira de Bolonha, IBES, congressos de IBES, etc., até chegar ao Prêmio Anderson, e você desenvolveu um trabalho formidável em relação à literatura brasileira de divulgação e a própria fundação como sendo um órgão que funcionava bastante bem. Eu gostaria que você falasse sobre esse aspecto. Eu começo te retificando uma coisa, desculpe, você modestamente esqueceu que muito antes de eu começar a Feira de Bolonha, não sei o quê, eu comecei fazendo pesquisas para a Bibliografia Analítica da Literatura Infantil e Juvenil Brasileira, que eu fui chamada por você, por indicação da Ana Ruta, para ler livros e fazer uma resenha crítica de uma série de livros. E o que eu cheguei pedindo desde o começo, eu digo, eu quero fazer clássicos. Todas as adaptações de clássicos me manda, porque eu quero ler e fechar. E foi isso que eu fiz durante anos ali. Eu aprendi muitíssimo, foi uma chance maravilhosa. E depois eu fui, a primeira vez que eu fui foi a uma coisa internacional, foi em 78, ao Congresso do IB em Teherã, que fui, acho que eu fui porque eu falava línguas diferentes, podia fazer conferência em francês, inglês ou espanhol, então isso facilitava para ali. E na volta fiz uma... Não foi nem nesse, enfim, se não foi nesse ano, foi o seguinte, mas tinha uma escala em Bolonha, na Feira do Livro Infantil de Bolonha, eu vi como era, acreditei naquela feira, naquela possibilidade, e no ano seguinte, nas vésperas da representante brasileira aí, que era Regina Holanda, ela levou um tombo de bicicleta, quebrou a clavícula, eu estaria na Europa para uma reunião de outro tipo do prêmio, que eu estava no júri, e aí fui tomar conta do estande brasileiro em Bolonha, e aí comecei a isso. O que aconteceu é que, desde o começo, assim que eu vi, conheci um pouco de como era o panorama internacional da literatura infantil, eu vi que nós não fazíamos vergonha nenhuma, nós éramos tão bons quanto eles, só que escrevendo numa língua, né? Esplendor e sepultura, já dizia o Olavo Bilac. Aí são um tempo esplendor e sepultura. Ninguém toma conhecimento do português, mesmo hoje. Então, mas nós tínhamos não só autores tão bons quanto os que estavam lá, mas críticos e um pensamento acadêmico melhor do que o da maioria de todos eles. Então, eu voltei dizendo, a gente tem que se candidatar aos prêmios, a gente tem que apresentar, traduz da maneira que seja para poder mandar e eles lerem, mas a gente tem que estar presente. E hoje eu insisto muito que a gente tem que estar presente nos congressos internacionais de crítica, nas associações de crítica e pesquisa de literatura, que em torno dos institutos alemães que cuidam disso, porque o que nós escrevemos sobre literatura aqui é melhor do que a maioria do que a gente vê lá. Ana Maria, a propósito disso, você acabou de ser reeleita, quer dizer, acabou, recentemente foi reeleita para a presidência da Academia Brasileira de Letras, que era considerado, assim, durante muito tempo, um reduto... Clube do Bolinha. Clube do Bolinha.
né? E, na verdade, isso mostra que não é assim, né? Que as coisas mudam, inclusive na Academia Brasileira de Letras. E agora você acabou de falar uma coisa assim muito importante. Eu acho que é o Kundera, ele tem um ensaio sobre literatura chamado A Cortina, que ele fala muito do Cervantes e tal. E lá num determinado momento ele fala da barreira da língua, para que um escritor, um bom escritor, seja reconhecido universalmente quando vamos dizer assim, a língua não é de um país. A gente vive ainda, de certa forma, a era dos impérios, embora eles estejam decadentes, né? Quando a língua não é de um império. E agora você acabou de falar, quer dizer, que o Brasil, os escritores brasileiros, os críticos literários, têm que se projetar internacionalmente, disputar esse espaço. A Academia Brasileira de Letras, você na Academia Brasileira de Letras, tem um papel relevante nisso, ou é uma coisa que envolve também as editoras, o mundo, vamos dizer assim, midiático, ou envolve um engajamento maior do mundo da cultura? Eu acho que envolve todo mundo. Acho que envolve os círculos de política oficial, que o Brasil tem que resolver, em algum momento vai ter que resolver, por exemplo, no caso de literatura e disso, como é que ele quer se apresentar no exterior. Se um país, uma cultura capaz de produzir obras de excelência, ou uma cultura de tanta novidade, tanta integração, que a cada ano manda 30 autores diferentes. Então, isso vai ter que um pouco resolver. Quando a Colômbia ganhou um prêmio Nobel, por exemplo, há muito tempo vinha insistindo no Garcia Marques. Quando o Peru ganhou com o Vargas Llosa, há muito tempo vinha insistindo nele. Se a gente, a cada vez, mostra a nossa capacidade enorme de ter autores de 1 ou 2 livros que são tão brilhantes, nós, até mostrarmos os 500 ou milhares que temos, vai demorar algum tempo. Tá bom. Se tivéssemos que escolher, quem você escolheria? Não, eu não escolheria ninguém, não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente teve Drummond, João Cabral, Guimarães Rosa, não sei o quê, e sempre dispersou. Então, eu estou falando uma coisa para trás, mas quero voltar especificamente a algo que você perguntou, que é o papel da academia nisso. A academia vem sistematicamente nos últimos anos desenvolvendo um programa muito efetivo e muito interessante de estímulo à criação de uma fortuna crítica sobre obras brasileiras no exterior. Quer dizer, que as universidades estrangeiras estudem nossos autores e publiquem obras sobre eles e ponham na internet. Isso. Então, nós temos convênios com 6 ou 7 universidades estrangeiras, temos livros que estão sendo publicados sobre isso. Por exemplo, em Salamanca, que é uma das universidades com quem nós temos isso, é uma universidade espanhola, desses 3 livros já publicados, um sobre Machado de Assis, outro sobre João Cabral, outro sobre Jorge Amado, o interesse dos alunos de pós-graduação por estudar autores brasileiros cresceu tanto que eles não têm, dentro da universidade a essa altura, orientadores suficientes para orientar todos esses trabalhos. Eles estão recorrendo a outras universidades para virem, para emprestarem seus professores para virem orientar trabalhos de alunos de Salamanca sobre literatura brasileira, porque não tem. Isso é o que nós podemos fazer. O governo brasileiro tem sistematicamente acabado com os leitorados nas universidades estrangeiras. Então, está andando na contramão disso, porque acha que universidade de país rico não precisa ajuda de país pobre ou de país emergente. Então, fecham-se os leitorados na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, na França, em outros, que custam uma ninharia. É uma coisa simbólica. Custa uma ninharia para o orçamento do governo. É fundamental para a sobrevivência do programa lá. Mas nós fizemos uma escolha nesse sentido. Então, o que eu acho é que as políticas públicas brigam umas com as outras. Nós estamos, neste momento, mais interessados em mostrar coisas que são muito importantes, mostrar também a nossa diversidade, a nossa vitalidade, a nossa multiplicação de nomes novos. Mas nós não damos ênfase à consolidação
de uma literatura que vem sendo construída há muito mais tempo. Isso nós não temos feito. Bom, nós infelizmente vamos ter que ficar por aqui porque o nosso tempo se esgotou. Se você quiser assistir novamente esse programa, acesse o site da TV Brasil, que aparece aí na tela. Lá vocês poderão ver todos os programas 3-1, quantas vezes quiser. Nós agradecemos a presença da escritora Ana Maria Machado e das nossas convidadas especiais que estiveram ao nosso lado aqui nessa conversa com essa grande escritora brasileira, presidente da Academia Brasileira de Letras. Portanto, agradecemos a Laura Sandroni, escritora e crítica literária, e a professora de literatura da UERJ, Maria Gonçalves Pereira. Até a próxima sexta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Brasil.